Olá, sejam bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multipel. Hoje vamos gravar o nosso 9º episódio. Pois é, chegamos ao nosso 9º episódio com o tema Vendas B2B. Você sabe o que é isso? Vendas B2B? Que nome é esse, gente? Tenho certeza que você sabe o que é isso. E para falar sobre esse tema fantástico que está no nosso dia a dia, nós temos um convidado muito especial hoje, tá? Que veio lá da TOTUS. Zé Maria, meu amigo, muito obrigado. Por favor, se apresente. João, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. É um prazer, é uma experiência nova. A gente está na trincheira aí do processo de vendas diariamente. Ter a oportunidade de trazer aqui um pouco na prática como que a gente atua, como que a gente se comporta perante uma relação comercial, principalmente no setor B2B. Muito obrigado. Me chamo José Maria, estou aqui representando a TOTUS. Estou na TOTUS há mais de 16 anos. Já passei por praticamente todas as áreas lá, comecei ali na área técnica como analista, depois fui para a área de arquitetura, depois fui para executivo e hoje estou liderando um time comercial. Tenho 2 filhos, casado, gosto muito da prática de esporte. Enfim, eu espero que esse podcast aqui seja produtivo para nós, um aprendizado para nós e obviamente para quem nos ouvir aqui. Bacana demais, Vamos lá, nessa trajetória sua na TOTUS, como é que foi assim? Foi desafiador você sair, um exemplo, de analista e chegar até gerente hoje? Você fazia gestão de pessoas. Como é que foi essa jornada para você aí? Eu acho que assim, de certa forma é mais fácil, a leitura que eu faço, é mais fácil alguém que sai da área técnica para ir para a área de vendas, porque como a gente vende um produto mais consultivo, que tem uma jornada mais espaçada de vendas, que a gente vai detalhar isso muito nos próximos tópicos, para mim fica muito mais fácil, eu acredito que ficou muito mais fácil o fato de eu estar ali na frente do cliente, porque às vezes eu consigo visualizar uma dor, de forma mais prática, por fato de eu ter sido analista no processo anterior. Então, para mim, de certa forma, foi um salto bem interessante e legal. Essa parte técnica do analista, então, te ajuda hoje a você conseguir olhar assim, mais de forma macro toda a situação? Consigo. Hoje, assim, dá pra gente conseguir ali primeira visita com o cliente, fazer ali um mapeamento, levantar todas as necessidades, traçar um plano estratégico para ele, de como que a solução pode realmente agregar e trazer os resultados que ele tanto espera. E na parte do seu time de vendas, cara, você teve uma jornada aí, então você foi, por um período, você foi gerenciado e hoje você tem que gerenciar. Você consegue, assim, entender melhor os seus liderados? Esse é o desafio, Não é tão simples, Hoje a gente tem que avaliar, eu acho que o segredo, de fato, é quando você, na contratação, É o que eu sempre falo, Você vai ver eu falar muito aqui desse 80-20, Eu sempre prefiro contratar pessoas que eu preciso ter que frear do que ter que empurrar. Então, assim, às vezes, mesmo que a pessoa às vezes não tenha ali uma competência de vendas, mas que ela tem muita energia, muita vontade, esse é o critério que eu utilizo ali, às vezes, no momento da contratação. Então, eu prefiro trazer esse cara que tem mais energia, que tem mais vontade, que aí eu tenho certeza que esse cara, tendo a capacitação e as técnicas de vendas necessárias, ele vai trazer o resultado que a gente espera. Pô, bacana demais. Eu acho que essa parte da vontade também é uma coisa que eu peso bastante na hora da contratação. Porque você vê perfis assim, pessoas altamente capacitadas, mas que não estão no momento, parece que não quer entregar muita coisa. Já outras que não têm conhecimento, mas têm aquela vontade, quer fazer acontecer. Então, para mim, um fator assim, mais importante também para mim é a vontade. E assim, dentro do perfil da sua equipe, você de fato, você valida isso, que as pessoas que você trouxe com um nível de vontade alta, elas conseguiram desempenhar bem o papel? Sim, eu acho, porque assim, parte do princípio, a gente vai falar no próximo tópico, um dos principais pontos é você montar uma estratégia, você ter um plano de vendas. Se o plano de vendas parte do princípio que ele é técnica é treinável, O que você não consegue é, de fato, trazer uma competência para aquilo que não é da natureza da pessoa. Uma pessoa ativa, motivada, uma pessoa que tem vontade, que tem sede. Isso não tem, dificilmente você consegue treinar essa pessoa, tem que ser dela. Então, eu sempre falo, 80% motivação e 20% qualquer outra coisa. Se você tem motivação, se você tem energia, cara, você vai buscar conhecimento, você vai buscar técnica. Então, essa metodologia, não sei se podemos dizer qual a metodologia, tem dado certo. Eu gosto desse formato, Porque o Zé Maria, ele é assim, Eu sou muita energia, sou muita motivação. É claro que, por mais que a motivação, você tem que estar preparado para aquela venda, para aquela reunião, Obviamente.
Mas, então eu tento levar isso pro time que está comigo, né? A motivação, a pessoa que está com sede, que tem vontade. E, obviamente, cabe a mim ali capacitar ele para conseguir conduzir um processo comercial de forma plena, né? Bacana. E você falou pra gente que você gosta de esporte, né? Então, assim, será que tem alguma coisa a ver essa motivação, essa vontade? O esporte te ajuda nisso? Demais, demais. É o que eu falei com você, né? Quando você falou para mim que nós iríamos iniciar a gravação às 10 horas, eu já planejei o meu dia para que eu de fato conseguisse treinar, para me conseguir me deslocar até aqui e estar aqui às 10 horas. Então, hoje eu sei treinar praticamente, eu não sei te dizer se eu conseguiria suportar essa pressão de vendas, né? Que hoje é que eu tenho, né? Então, você concorda que o esporte hoje, a motivação diária, a constância, você consegue aplicar isso também no seu dia a dia profissionalmente? Consigo. Eu sou muito competitivo, né? A competitividade nem acontecer, é comigo mesmo, né? Então, eu quero estar todo dia treinando, eu quero chegar no final, na semana que terminou, cara, consegui todos os dias treinar, consegui dar conta das minhas atividades. Então, acho que isso para mim é o que mais me motiva. Bacana. E você fala que é competitivo, mas essa competitividade é com você mesmo ou é contra outras pessoas? Comigo mesmo. Eu não tenho nada mais prazeroso para mim do que, de fato, eu ver que eu consegui concluir uma semana onde eu consegui fazer minha atividade física, consegui dar conta ali, né, do meu trabalho, consegui atender ali as demandas da minha família. Então isso para mim de fato é o que mais me motiva. Bacana, porque às vezes a gente fala em competitividade e as pessoas entendem mal isso, né? Só que assim, na verdade o desafio é sempre lutar contra a gente mesmo, né? É vencer a preguiça do sofá, é vencer aquele dia ali, é você iniciar um projeto que você está postergando por muito tempo. Então, gente, fica aí a dica. Competitividade não é contra outras pessoas, não. Tá? É competir com você mesmo. É vencer você no seu dia a dia. É ou não é? É isso aí. Então, bora lá. Já conheci um pouco mais sobre o José. Vamos entrar agora no nosso tema. Vamos lá. Né? Primeiro tópico. Vamos aqui falar, vamos tentar discutir sobre 7 tópicos hoje. E o primeiro tópico é vendas B2B. O que é? Nos ajuda a entender o que é essa venda B2B aí. Sem tentar trazer uma sopinha de letras aqui, mas eu acho que é um conceito importante. Não é algo tão novo, né? Mas a gente precisa contextualizar para ficar clara essa jornada da vendas B2B. Né? O que significa essa sopinha de letras B2B? Né? É business to business, que é um processo comercial entre duas empresas. Ou seja, você tem um CNPJ vendendo para outro CNPJ. Diferente do que as pessoas habitualmente conhecem, né? Que é uma empresa vendendo para o consumidor final, que é o B2C, tá? E ainda vou trazer mais uma sopinha de letras. Existe já uma tendência de mercado, hoje 5% da indústria, né, já está começando também a ter presença no varejo, que é a chamada de D2C. Então, hoje, obviamente, nós vamos falar muito focado ali na parte do B2B, empresas vendendo para empresas e quais as estratégias, quais as etapas, né? Se existe algum checklist ali que a gente pode seguir para que, de fato, essa venda entre empresas ela seja a melhor forma possível. Então, se a gente pudesse resumir de fato, o B2B é vendas de empresa entre empresa, é uma relação comercial entre duas empresas, tá? E trazendo como exemplo aqui, né, que a gente pode citar, né, o que seria, por exemplo, um exemplo de uma venda B2B? Você pode, por exemplo, ter uma empresa que ela comercializa, por exemplo, um serviço, né? E quem que vai comprar o serviço? Vamos imaginar que um escritório de contabilidade, acho que praticamente todo mundo conhece. Qual que é um cliente de um escritório de contabilidade? É uma outra empresa que vai consumir esse serviço dela. Então ela vai prospectar, ela vai ofertar o seu serviço para uma outra empresa poder consumir essa parte da contabilidade, né? Pega, por exemplo, um distribuidor. O que é que um distribuidor ele comercializa? Produtos, né, de diversas naturezas. Então você tem uma outra empresa, normalmente do setor de varejo, que vai comprar esse produto que esse distribuidor comercializa, né? No meu caso, né, eu comercializo software. Então eu, como empresa de software, vou buscar outras empresas que vai contratar o meu sistema para fazer a gestão da sua empresa, né? Então, aí são alguns exemplos de um processo B2B. Bacana. E eu posso aplicar as estratégias de vendas para o B2B igual eu aplico para o B2C? João, não. Porque assim, o processo do B2B tem de ser um processo um pouco mais complexo e um pouco mais extenso, né? Tem várias etapas, diferentemente de um B2C. O B2C, às vezes, é uma compra muito ali no lado emocional, né? Uma pessoa
primeiro, ela vai reconhecer uma necessidade, por exemplo, em que momento que eu vou entender que eu preciso trocar de celular. Às vezes quando eu estou no encontro familiar ali, que eu vou tirar uma foto, e eu percebo que o meu celular às vezes não tem a capacidade que eu quero, ou ele está muito desatualizado, ou ele já não aceita uma nova atualização. Então nesse momento ali eu estou reconhecendo, eu como consumidor final, que eu preciso fazer um investimento em um celular. Aí nesse momento o que eu faço? Ou faço contato com a minha operadora para ver se eu consigo comprar o celular por lá, ou vou no site de e-commerce, ou vou na loja de varejo, e ali eu vou começar a minha jornada de compra para de fato fazer esse investimento nesse celular. No B2B já é um pouco mais diferente. No B2B, às vezes pode ocorrer de você ter até 6 pessoas envolvidas no processo comercial, dependendo do produto e serviço que você determina. É claro que quando a gente chegar nas etapas do processo comercial, é muito importante que você defina, vou falar outra sopinha de letras aqui, né? O ICP, que é o perfil ideal do seu cliente. Então, quanto mais você conhece o perfil ideal do seu cliente, você vai conseguir mapear qual produto e serviço que você consegue comercializar para ele de forma correta. Então, o processo comercial do B2C para o B2B, de fato, existe sim uma diferença, né? O B2B tem um ticket mais alto, você tem um perfil de cliente que às vezes tem uma maturidade de negociação muito maior do que de fato uma pessoa física normal. Então, há sim uma diferenciação sim no processo comercial do B2B para o B2C. Entendi. Acho que ficou claro que assim, os processos na hora da venda, eles vão ter divergências, né, no planejamento do processo, mas você concorda comigo que você conhecer o seu cliente, seja ele no B2B ou no B2C, é fundamental? Total. Até mesmo porque no B2B, por mais que é uma empresa que está por trás ali, é um CPF que está liderando e que está fazendo o processo de compra, que tem lados emocionais, que tem desejos, que tem preferência. Com certeza, é muito importante que você conheça o cliente. Como eu já citei anteriormente, você quando tem uma relação comercial no B2B, além de você precisar conhecer o perfil ideal do seu cliente, né, que é o PCI, é importante que você também conheça o persona, né? Porque o persona ele vai ser um influenciador diretamente ligado na tomada de decisão para comprar a sua solução, né? Fazendo uma analogia aqui agora, não sei se é possível a gente fazer essa analogia, né? Digamos que hoje o João Vitor esteja atendendo uma grande rede de supermercados, por exemplo. Quem que é a persona lá dentro importante para ser um influenciador na tomada de decisão para a compra do seu produto, né? Posso falar que é o gerente de compras? A pessoa que está ali diretamente ligada a compras? Esse seria a pessoa? Então, hoje dentro do seu processo comercial, a persona ideal seria o gerente de compras. No meu caso, que comercializa software, quem com a persona importante dentro da minha estrutura? O gestor de TI, a pessoa ligada à TI. Talvez ele não tenha um poder de decisão, mas ele é um influenciador. Então eu vou buscar o meu persona dentro do perfil ideal de clientes que eu tenho que abordar. Bacana, entendi perfeitamente. Então, assim, levando em consideração o perfil ideal de clientes, vamos entrar em estratégias. Quais estratégias a gente pode usar para a gente ser mais assertivo nas vendas B2B e também quiser englobar a parte do B2C também, a gente pode englobar também, mas com foco no B2B. Quais estratégias hoje a gente pode usar para melhorar a nossa eficiência aí? A literatura traz uma série de receitas, né? De checklist que você pode utilizar aí de fato como uma estratégia para você realmente performar no mercado B2B. Aí a leitura que eu faço trazendo para minha realidade, né? Eu acho que a principal estratégia é você ter um plano de fato, um plano comercial para você definir ali seu processo comercial dentro da sua estrutura. Cara, um barco a velas, né, que não tem ali uma bússola, ele vai para onde o vento todo perdido. Ele vai para onde o vento dele tá tocando, entendeu? Então não faz sentido. Então, principal, Zé, quais são as etapas de um processo comercial B2B? Cara, peraí, antes da gente definir as etapas, você já tem um planejamento do seu processo comercial de vendas? Seu colaborador, seu vendedor, quando ele entra na empresa, você tem ali um playbook para ele realmente saber o que ele precisa fazer, qual que é o pitch que ele tem que usar para a venda dele? Então, acho que o principal é a gente ter um planejamento de vendas. Isso cabe muito a mim e você, que está ali numa função de liderança no comercial das nossas empresas. Então, acho que é importante sim ter um planejamento. Tendo feito o planejamento, aí a gente vai debruçar sobre as etapas desse planejamento, né? Que basicamente eu defino em duas formas, né? É a parte da estratégia e das técnicas. Na parte da estratégia, e eu vou elencar aqui 3 principais pontos, né?
é a parte do PCI, né? Que é o perfil ideal do seu cliente. É importante estar claro qual que é o perfil ideal do cliente que a sua empresa precisa prospectar, atuar. Então, por exemplo, Zé Maria, a gente atua em 12 segmentos diferentes de mercado, né? Indústria, varejo, logística, manufatura, né? Serviços, construtoras, educacional. Agora, eu tenho expertise nesses 12 segmentos. Adianta eu tentar ir para um segmento que às vezes eu não sou autoridade? Cara, não vai adiantar. Eu não vou ser competitivo. Então é importante que você tenha ali uma definição muito clara do perfil ideal do seu cliente. Bacana? Definiu, esse é o ponto 1. Definiu esse perfil ideal do cliente, nós vamos agora para a parte da prospecção. É importante que você tenha uma inteligência comercial na sua prospecção, né? Habitualmente falando, João, aí trazendo muito para a minha realidade, eu me desenvolvi profissionalmente dentro de um contexto que se fala field sales, que é bater na porta para vender, tá? Isso é muito importante, dá muito resultado, mas hoje você consegue trazer mais inteligência para esse processo do field sales, né? Então é importante que você consiga de fato fazer um trabalho de prospecção bem qualificado, para que quando você direcione um vendedor, um executivo de vendas para aquela oportunidade, você tenha o máximo de informações tangíveis para que de fato ele consiga concluir ou iniciar um relacionamento comercial com aquele cliente. Hoje, sim, eu vejo que antes, né, você ia porta a porta prospectando esse cliente. Hoje parece que inverteu um pouco. Você, com o digital hoje, você faz muitas vezes um tráfego pago, esses leads entram através desse tráfego e a partir dali rola todo um filtro e depois, muitas vezes, você marca uma reunião presencial. Faz sentido isso? Acontece isso hoje? Total. A gente vai ter um momento que a gente vai falar aí da questão do funil em Y, né? Uhum. Eu não quero trazer um modelo engessado. Zé, então esse é o formato que eu tenho que adotar? Às vezes o segmento e o perfil do cliente ali que ele atua, às vezes um processo de inbound, que é o que você acabou de citar, às vezes não cabe muito bem para ele, tá? O que a gente precisa fazer é aquele formato de venda, de prospecção que ele faz, trazer uma inteligência melhor. Então, por exemplo, digamos que você vai atuar em determinada região que você gostaria de atuar. Em vez de você pegar um vendedor e simplesmente mandar ele para lá, para ele ficar batendo em porta naqueles clientes potenciais, por que você não pega uma área de televendas, gera uma lista, faz um enriquecimento de dados, entendeu? Faz um cold call, liga e já gera agendas para que seu representante ou seu vendedor externo vá lá já de forma mais preparado, entendeu? Aí, ou seja, você consegue ali ter uma otimização de agenda muito melhor do que simplesmente o cara pega o carro e vai para lá à deriva, sem norte, entendeu? Ou seja, a venda porta a porta ela continua. Nunca vai morrer. Porém, teve todo um planejamento antes, exatamente, onde foi levado em consideração o perfil ideal do cliente, para quando o vendedor for naquela venda porta a porta, já é diferente, já foi feito um filtro, já foi entendido que aquele cliente é relevante para a empresa. Exatamente. E aí você vai lá, faz o relacionamento e ali você começa uma jornada ali de trabalhar. Aí a partir do momento que você fez essa prospecção, aí existem outros desafios, né? Que é de fato o vendedor ele ter a capacidade de explorar, né? As necessidades, ter a capacidade de fazer boas perguntas para que de fato ele consiga ali iniciar uma relação comercial e mostrar para o cliente, né, que o produto e serviço que ele comercializa faz sentido ou não, né? Aí já são as técnicas de vendas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Entendi. Você falou aí de funil de vendas. Na nossa sequência aqui, o primeiro tópico foi o que é vendas B2B. Recapitulando. O segundo é estratégias, que a gente focou muito no planejamento, no perfil ideal do cliente. E o terceiro tópico é funil de vendas. Nós temos hoje, né, o funil de vendas tradicional, linear, vamos colocar assim, e um que você apresentou, você até me mandou, eu não tinha conhecimento, que é o funil de vendas em Y. Você consegue apresentar para a gente? Consigo. Eu acho que é muito comum em qualquer livro sobre vendas você conhecer aquele espiral, né? Aquele Sim. funil em espiral. Você tem a boca do funil, meio do funil e o fundo do funil, né? E ali na forma espiral, você só tem uma forma única de entrada de oportunidades, né? De prospecção. Já o funil Y, não. A gente tem ali uma bifurcação. Você tem dois topos de funil, né? E aí onde você consegue fazer a sugestão. Um topo do funil é o formato tradicional, que a gente chama de outbound, né? Com um pouco mais de inteligência.
e outra ponta, outra perna do funil é o inbound, né? Onde você consegue fazer técnicas através de tráfego pago. Vou trazer até uma outra técnica que eu falo que é um híbrido, né? Que é um inbound com um outbound misturado ali. Então, basicamente, o funil Y seria uma perna para você trazer as oportunidades através de ligações, através de agendas presenciais em cliente, e a outra forma é através de uma prospecção inbound, que aí você gera conteúdo, o seu potencial cliente consome esse conteúdo e a partir do momento ali ele entra numa boca de funil e você começa a criar um processo de engajamento com ele. Então, basicamente, seria esse conceito e a gente pode deboçar um pouquinho mais sobre ele aqui agora. Entendi. Hoje, na nossa realidade lá na Multipel, a gente trabalha de forma indireta dessa forma. Por quê? Nós temos o nosso telemarketing, nós temos os nossos vendedores porta a porta, temos a loja. Então, sim, a todo momento estão entrando leads para a gente, né? Pessoas no nosso funil. E hoje a gente está muito forte no digital também, né? Então, exemplo, o podcast é uma forma de marketing de comunidade, né? Que a gente leva temas que nós entendemos ser relevantes para o nosso público, isso gera um engajamento e automaticamente, em algum momento, a gente consegue converter essa audiência para virar o nosso cliente. Então, assim, fazendo hoje, migrando desse funil de vendas tradicional hoje, onde a gente coloca tudo na mesma boca, eu migrando para o Y, eu ia separar, um exemplo, a parte do marketing digital, eu ia colocar numa vertente, na outra vertente eu ia continuar com essa parte de vendedor porta a porta, telemarketing, e todos esses outros clientes eu ia colocar ali. E automaticamente eles iam descer ali para o meio do funil ali, na parte de engajamento e conversão. Então a entrada que ia mudar, a captação no caso, eu ia fazer essa divisão na captação, correto? Vamos começar a detalhar um pouco mais, exatamente da forma que você citou. Vamos detalhar um pouquinho mais. Um outro ponto que eu tenho muita preocupação é a gente trazer ali muito marketing digital e às vezes distanciar uma empresa que tem o potencial de fazer um trabalho legal e falar, pô, mas isso aí não cabe a mim. O meu produto e serviço não faz muito sentido eu fazer um tráfego pago, fazer um ads, né, fazer uma mídia paga na internet. Porque o meu produto e serviço, ele é uma venda muito consultiva, é uma venda ali que tem um high ticket um pouco maior, eu preciso ter um vendedor, eu preciso ter um representante ali atuando porta a porta. Então eu não quero distanciar essa empresa que às vezes poderia utilizar um processo de prospecção inbound, porque ele acredita que inbound é simplesmente o fato de tráfego pago. Não. A gente pode trazer um pouco mais de inteligência para esse conceito inbound. Lembra que eu comentei com você que eu tenho uma técnica, é uma técnica que eu chamo de híbrida. Explica pra gente, só para nossa audiência, inbound e outbound. Traz assim para nomenclatura mais popular. O inbound é toda e qualquer oportunidade que o lead chegou até você. Né? O outbound, você foi atrás do lead. Boa. Você buscou o lead, né? E como que esse lead vem atrás de você? Você precisa gerar audiência. Né? Que algumas pessoas falam, né? Já tá um jargão aí, que é o novo petróleo. Você precisa trazer audiência. Né? E como que você traz audiência? No passado, né? Como que você trazia audiência? Né? Os famosos outdoor, nas grandes avenidas. Né? Você colocava outdoor lá, a pessoa passava, via seu produto e a sua marca ali. E ali, obviamente, ela ia te procurar. Né? Hoje, quais que são os outdoor? São as mídias sociais, as mídias, né? Os tráficos pagos, coisa dessa forma. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, me preocupa muito com o público que está ouvindo esse nosso podcast aqui. Falar assim, cara, mas não quero fazer um tráfego pago, pagar um anúncio no Google, pagar um anúncio numa rede social, porque às vezes não faz muito sentido no meu produto e serviço. Você já tem uma audiência. Imagina uma empresa, um distribuidor, por exemplo, que ele já tem uma base de clientes lá, que em algum momento ele já tem uma relação comercial com essa base de clientes. E asseguro, nessa base comercial, provavelmente, ô João, 30% dessa base está sendo assistido. Tem um histórico de compra nos últimos 6 meses. Ou seja, você tem 70% de uma base que eu chamo de adormecido. Por que a gente não faz um processo de inteligência comercial em cima dessa base que está adormecido e eu posso chamar ela simplesmente de inbound? Eu posso criar um fluxo de automação de e-mail, eu posso criar um fluxo de automação através de WhatsApp, entendeu? Nutrindo essa base para na hora que ela levantar a mão, o vendedor vai lá, o representante vai lá e faz a atuação nesse... E não deixa de ser um CRM também, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes, elas acham que simplesmente o inbound é simplesmente o fato de você gerar um anúncio e a pessoa vir através desse anúncio. Também é uma técnica
bastante utilizada, Receita Previsível, que é o livro que fala muito disso. Mas não é simplesmente isso. Você pode usar algumas estratégias de embalde trabalhando em cima simplesmente de uma base sua que está adormecida. Que eu acho que isso faz muito sentido, entendeu? Acho que é importante fazer isso. E claro, né? E claro que você também trabalhar um tráfego pago, você ter ali uma rede social bem alimentada, acho que é importante. Eu acho que é a vitrine da sua empresa. Não tem hoje, nos dias de hoje, você não tem uma presença digital. Eu acho que é importante você ter uma presença digital. No nosso último tópico, a gente vai falar ali das ferramentas inteligência que a gente pode utilizar para isso, né? Mas sem querendo adiantar, mas valeria muito a pena, por exemplo, a gente fazer uma mistura do digital com o offline. Agora imagina, por exemplo, você colocar um outdoor numa avenida de grande circulação, colocar um QR Code, por exemplo, né? E aquele outdoor fizer sentido para aquela pessoa, para aquela potencial empresa, ela lê o QR Code e direcionar para um site institucional que já tem um e-commerce, por exemplo, tá? Aí, obviamente, ele vai passar por um processo de cadastro, de análise de crédito, mas enfim, você está unindo o digital com o offline. É uma das formas interessantes a gente poder fazer. Na outra perna, nós temos o outbound. Ou seja, aí você vai atrás do lead, você vai atrás da empresa, você vai prospectar essa empresa, né? E existem algumas técnicas. Hoje, qualquer empresa constituída, você consegue consultar hoje no site da Receita. Então, existem empresas que geram essas listas. Por exemplo, eu no meu processo de prospecção, eu quero fazer um trabalho muito forte agora na indústria de cosmético, por exemplo. Eu consigo pegar um KINAI, uma indústria de cosmético, vou lá, gero uma lista de potenciais empresas naquela determinada região, né, que tem esse KINAI, e ali eu chego para uma área de geração de demanda, né, que é o SDR, e falo: SDR, faz um trabalho aqui de enriquecimento de dados, entra no site, coleta as informações, vê quem é o tomador de decisão, tudo isso é público, entendeu? E ali ela começa a fazer um cold call, as ligações, e a gente trabalha com até 8 pontos de contato até descartar aquele lead. Ou seja, a gente tenta 8 tentativas de contato, seja através de ligação, seja através de e-mail, seja através de uma mensagem WhatsApp, até de fato marcar uma agenda, marcar uma visita para receber um executivo, um representante, ou de fato você descartar, e mesmo descartando ele vai para um outro funil de descarte, que ele recebe outros tipos de conteúdo, até de fato a possibilidade de levantar a mão. Então, esses seriam os 2 funis. Um funil de inbound, que você gera conteúdo para que ele venha até você, e o outbound você vai atrás desse lead e tem uma série de técnicas aí para isso. Pô, bacana demais. Você concorda que o cliente hoje mais barato é o cliente que está dentro da carteira? Perfeito. Se toda empresa conseguisse ter essa leitura, você já teve o CAC, você já teve o custo de aquisição desse cliente e você deixa de trabalhar ele. Entendeu? Então você tem diversos dados que você pode cruzar, né? E aí onde que entra muita parte do RP, né? O RP, ele tem que dar esses dados para você poder cruzar. Por exemplo, clientes adormecidos, clientes que têm um ticket médio que poderia estar consumindo um mix de produto muito maior dentro do seu portfólio. Vendedores que, por exemplo, a região territorial dele às vezes não condiz com de fato a área que ele recebeu para poder atuar. Então você consegue trabalhar tudo isso, né? E aí, de fato, trabalhar esse cliente base, que a gente chama de cliente base, e tentar fomentar mais vendas lá dentro. E aí, João, foi muito bom esse ponto que você citou, que aí me lembrei que agora, né? Você pode trabalhar o cross-sell e upsell, né? Sim. Né? Ou seja, você pode trabalhar um mix, ou seja, o que seria o cross-sell, né? Você trabalha um mix maior de produto dentro daquela mesma carteira de cliente, né? E upsell é você aumentar o volume de pedidos daquele mesmo produto. Então, são técnicas aí de fato que faz muito sentido você trabalhar na base, sim. E basicamente, às vezes, né, a empresa quer aumentar suas vendas. Nossa, como que eu vou aumentar minhas vendas, né? Sendo que é fazer o básico, né? Então, eu tenho que vender mais para o meu cliente que já está na minha carteira. Como que eu posso vender mais para ele? Aumentando o mix de produtos, né? Gerando mais valor para ele, que é um custo muito menor em relação a eu ter todo um trabalho de trazer esse cliente e passar por todas essas etapas que você falou muito bem aí, né? Que assim, acho que hoje despertou para mim que a importância de ter um planejamento mesmo de vendas, onde você consiga preparar aquele cliente, ver se realmente ele faz sentido para a empresa ou não.
essa jornada aí de 8 tentativas antes de você descartar o cliente também achei muito interessante. E não descartar, né? Mas você joga ele para um outro funil, onde ainda vamos continuar a tentar ainda fazer a conversão desse cliente, e gerou uma dúvida. Depois que você joga esse cliente para esse outro funil, né? Não é de descarte, né? Mas que ele vai ser reavaliado. Não consegui contato com ele ainda. Eu faço o que com esse cliente? Com esse lead, desculpa. Não, aí de fato aí você vai para um arquivo morto que fala e não vai trabalhar aquele cliente mais, naquele lead mais. Que aí não faz sentido, né? Tem situações dele te colocar até mesmo uma blacklist, né? Que aí ele te bloqueia e não quer te receber nenhum tipo de contato. É importante também que você crie uma estrutura de cadência, seja por e-mail ou de WhatsApp, nesse descarte, para que também chegue um ponto ali que você não contacte mais ele, né? Entendi. E falando de time, assim, para eu entender essa jornada. Um exemplo, você tem um time para poder fazer essa prospecção, esse primeiro levantamento de clientes, depois é enviado para um time que vai fazer esse contato, né, tá, os 8 contatos, depois eu mando para um outro time de reanálise, ou como é que é? Uma pessoa só faz isso tudo, ou é ideal que isso seja dividido em vários times? Vamos separar, né? Você tem ali, se for uma prospecção de um novo cliente, aí você tem uma área específica que é uma área de geração de demanda, né? Então, para novos clientes vai ser um time. Vai ser um time. Normalmente ele é um time de marketing, está muito estruturado uma área de marketing, né? É uma área de marketing que também está estruturado para trazer esse novo cliente. Uma vez que ele se torna um cliente, aí é importante que você tenha uma inteligência comercial dentro da área comercial para que você consiga engajar o cliente, né? Que ele tenha um volume de compra muito maior da sua base. E aí a ideia é que o marketing não tenha tanta ação ali especificamente. Ali já é mais ali um processo comercial para você poder fazer esse engajamento. Então o marketing vai captar e vai mandar para o time comercial. Exatamente. Aí nós entendemos que esse cara, a gente conseguiu contato com ele, ele já está comprando, então ele entrou no nosso fluxo de atendimento. Perfeito. O marketing fez a captação. Só que eu mandei e não consegui os 8 contatos. Né? Não consegui fazer o contato dentro daquelas 8 tentativas. Então, eu começo, só para ficar claro, eu começo no marketing, mando para o time de vendas. O time de vendas tenta esses 8 contatos. Não. Na verdade é o seguinte, nós estamos prospectando um novo cliente, ele ainda não é nosso cliente. Uhum. Até o momento dele se tornar de fato ali um cliente, é de responsabilidade do marketing. É de responsabilidade do marketing. A gente pode até, trazendo para o meu contexto, né? No meu contexto de venda de software, né? Só para você poder visualizar. Eu tenho uma área de geração de demanda, que ela tem uma listagem de clientes. Perfeito. Ali. Esse é um time, geração de demanda. Geração de demanda. E ela fica ali tentando 8 pontos de contato. Qual que é o produto, a entrega final desse tipo de geração de demandas? É marcar uma agenda de reunião. Tá? Perfeito. Aí nesse caso vai um executivo de vendas nessa reunião, e dessa reunião ele vai verificar se o lead é qualificado ou se não é qualificado. Se ele for qualificado, ele vai para um pipeline de vendas. Aí ele sai de um funil da geração de demandas e entra no funil das etapas de um processo comercial de vendas. E pode ser que nessa etapa do processo comercial de vendas, a venda não ocorra. O cliente não tem interesse no seu produto e serviço. E aí aí de fato ele vai para um descarte, e aí de fato aí o marketing de novo assume ele. Entendeu? Mas se caso gerar uma venda, aí ele já vai para um funil de vendas e aí fica especificamente com o time comercial de vendas. Basicamente seria isso. Entendi. Só para tirar a dúvida. O marketing fez lá o contato. Essa primeira reunião que o marketing agenda, ele participa também ou passa direto para o No meu caso, participa. Participa os dois juntos. Então vamos dizer que deu liga ali, aí o time comercial assume e segue o fluxo normal de atendimento. Exatamente. É importante, João, nesse processo, no meu caso, né, que o ciclo de venda é um pouco mais dilatado, mais longo, né? Vamos imaginar dentro de um contexto, um distribuidor, você pode acelerar esse processo, né? Você pode, de fato, ali você tem uma equipe de marketing gerando essa demanda, gerando visitas para o representante ou para o vendedor, né? E a partir daí o vendedor assume. Tá? É porque hoje, um exemplo, trazendo para a nossa realidade lá, eu tenho uma landing page, né? E a gente promove essa landing page. Então ali entram vários leads que viram um anúncio na internet, entenderam que aquilo faz sentido para o negócio deles e se cadastram. Essa lista eu já pego e jogo direto para o meu telemarketing. Você, na sua opinião, eu acho que você entende que eu teria que ter entre a landing page e o telemarketing uma pessoa para poder fazer o filtro para ver realmente quais desses leads fazem sentido para a empresa e depois eu passar já um lead qualificado para o meu telemarketing?
ou eu posso seguir o fluxo de pegar essa listagem direto da LP e mandar direto para o telemarketing? Porque assim, de certa forma o telemarketing já é um time interno, né? Já é um time interno que você está desenvolvendo. Então acho que faz sentido sim você redirecionar para o telemarketing, senão você vai criar mais uma etapa que vai burocratizar o processo. Agora, se fosse uma venda que tivesse um processo mais longo, né, aí eu acho que de fato seria importante fazer uma área de enriquecimento de dados ali. Né? Um primeiro contato para poder entender a necessidade do cliente, verificar qual a expectativa dele, para de fato depois marcar uma agenda. Aí sim eu acho que faz sentido, um pré-venda ali. No seu caso, que já é de fato uma venda mais recorrente, mais rápida, já direcionar para o televendas eu acho que faz total sentido. Faz total sentido esse processo. Bacana. Então, seguindo aqui a lógica, então quer dizer, a gente já entendeu o que é uma venda B2B, né? Entendemos os pontos de planejamento, a importância e a diferenciação entre o funil de vendas linear, tradicional, e o funil de vendas em Y. E agora, quais são as técnicas que eu posso aplicar? Né? Pegando agora essa lógica que a gente está praticando, usei o meu time de marketing fez todo o trabalho, captou esse lead e agora eu peguei esse lead já qualificado e estou jogando para o meu time de vendas. Quais técnicas que o meu time de vendas pode aplicar para poder de fato conseguir converter esse cliente? Bom, vamos lá. Ou seja, né, a parte do marketing está concluída, né? Ele entregou o lead para você, um lead qualificado, né, que está no momento de compra. Né? Aí cabe a capacidade técnica do seu time de vendas para de fato levar essa oportunidade a uma venda, né? E no seu segmento, principalmente, levar uma venda e continuar construindo um relacionamento comercial, né? Para que ele continue vendendo lá dentro daquele mesmo cliente, né? E aí existem algumas técnicas, né? Aí nós citamos a técnica do Spin, né? Spin Seller. Sim. Né? Tem a técnica do Charge, né? Que são formatos especificamente. E aí o seu vendedor, obviamente, tem que estar preparado para conseguir, de fato, visualizar e ter essa técnica. Por exemplo, no meu contexto aqui agora, né, o que seria o Spin Seller? Né? São aquelas 4 letras que você tem lá, né? O S do Spin, que é você realmente ver a situação do seu cliente, né? Coletar o máximo de informações específicas dele para que você consiga visualizar uma oportunidade de serviço que você pode comercializar lá dentro. Você conseguir identificar um problema, né? Um problema lá dentro, ou seja, você já conseguiu coletar as informações, conseguiu direcionar um problema para aquele cliente e às vezes esse problema ele está implícito. O cliente desconhece ele, né? Então é importante que você ajude ele a mapear esse problema, para que no fato você vá para a última etapa, que é o N, é você trazer uma necessidade para ele, você mostrar para ele que em cima daquele problema você consegue apresentar uma solução. E isso é muito rápido no processo comercial. Qual que é o desafio do vendedor? Na primeira objeção, ele já não conseguir resolver, contornar a situação ali na hora e perder a venda. Então é importante que o vendedor esteja preparado, esteja capacitado, para que na hora que ele tiver uma objeção naquele momento, ele consiga contornar e consiga resolver aquela objeção e seguir no processo comercial. Você acha que as perguntas, principalmente nesse processo de Spin Selling, eu vejo que as perguntas são fundamentais para que essa técnica de vendas realmente ela tenha resultado. Você concorda com isso? Total. E para você colocar as perguntas de forma correta, né? O que a gente fala, né? Na TOTS a gente fala que a gente tem que ser o Trusted Advisor do cliente, né? A gente tem que ser o dono daquele segmento, a gente tem que conhecer aquele segmento. Não adianta, por exemplo, um RCA, um vendedor seu, por exemplo, visitar um cliente, por exemplo, uma padaria, por exemplo, que ele não sabe as dores da padaria, não sabe os desafios da padaria, por exemplo. Estou fazendo só um exercício aqui agora. É importante que ele conheça as dores, conheça aquele segmento, quais que são os desafios, para que de fato ele consiga ali emplacar as perguntas de forma correta. Vou te trazer um pequeno exemplo aqui, nesse contexto aqui agora. Você tem lá um mix de produto que você pode trabalhar. Se ele de fato não conhecer de fato qual que é o objetivo daquele cliente, por exemplo, você tem uma determinada padaria que para ele quer permanecer no Simples Nacional. Ele não quer aumentar o faturamento dele, mas ele quer ter um pouco mais de margem dentro do contexto do Simples Nacional, entendeu? Às vezes você quer vender para ele um determinado produto que é um produto de curva A, que alavanca as vendas dele, mas por ele tem uma margem curta. Ou seja, ele vai sair do Simples Nacional porque ele vai vender mais, mas ele vai ter uma margem baixa. Então para ele não é interessante. Então é importante que o seu representante olhe o nível de detalhe de informação que esse cara tem que ter. Talvez é muito mais interessante para ele trabalhar um mix de produto que ele tem uma margem melhor, que ele não extrapole ali o faturamento dele para ele poder contextualizar. Então, esse tipo de informação é importante
que o vendedor ele tenha conhecimento, né? Que ele tenha dor. Dentro do meu contexto, né? Quando a gente está ali comercializando um software, né? Qual que é a dor do cliente? Qual que é a dor que ele está sentindo mais ali? Por exemplo, se for uma indústria, a dor dele será ali a parte fiscal, a dor dele é mais chão de fábrica, a dor dele é mais a parte de estoque. Então é importante que o vendedor ele tenha a capacidade de fazer essa leitura, de fazer as perguntas corretas, né, para que de fato ele consiga direcionar a solução ideal para aquele cliente, né? E outro ponto, tirar a vaidade de querer falar do produto, né? A gente não vende produto, né? A gente não vende produto, a gente vende a solução. Então por isso que é importante, quanto mais informação você colete do seu cliente, né, você consegue direcionar uma solução específica para ele. Senão você vai vender algo para o seu cliente que não faz sentido nenhum para ele. Total. Então não vai conseguir gerar confiança, não vai ser uma relação duradoura, porque o cara vai se sentir frustrado depois, né? Exatamente. E eu vejo que esse conhecimento técnico, né, aplicando a técnica ainda do spin selling, o challenge você só consegue aplicar se você for bem no spin. Porque como é que você vai gerar insights para o seu cliente se você não fez as perguntas certas? Então você não vai conseguir quebrar aquela objeção ou gerar oportunidades que ele não conseguiu enxergar se você pular as etapas. Né? O Charles na verdade, o que eu vejo, né? Se você é um Trust Advisor naquele segmento, se você domina aquilo que você está comercializando, naturalmente você vai ajudar o seu cliente a ter os insights, né? A pensar diferente, pensar um pouco fora da caixa. Verdade. E João, o papel do vendedor, porque quando a gente fala de vendedor, a sensação que a gente tem é aquele cara tirador de pedido, né? Porque, cara, o mercado não compra mais esse cara. Não adianta, velho. Cara, eu sou apaixonado por vendas, tenho o maior orgulho de falar que sou vendedor e, cara, a gente tem que tirar da cabeça e tirar pedido, cara. A gente tem que ser uma venda consultiva, por mais menor valor agregado que o seu produto faça. Cara, mas você tem que sempre pensar que você está comercializando um produto para resolver uma dor de alguém, ou de uma empresa. E hoje o vendedor nunca foi tão valorizado como é valorizado hoje. Hoje você vê, as pessoas entenderam que tudo é vendas. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Você vende a sua imagem. Porque existem médicos que têm acessão e outros médicos que não têm acessão. Porque tem advogados que têm acessão e outros advogados que não têm acessão. Quantas vezes você já ouviu falar que, por exemplo, o mercado está saturado de advogados. Se formam tantos advogados por ano. Cara, mas sempre tem oportunidade, porque aquele cara se destaca em vendas. Cara, ele tem um perfil, ele consegue de fato tangibilizar aquilo que ele acredita ou aquele segmento que ele atua fortemente em vendas. É claro que o marketing digital proporciona isso, né? Ajuda muito isso, né? Mas vendas hoje é algo primordial dentro do setor da empresa. Total. Sim. E falando de técnica de vendas, o follow-up, você acha importante ter esse acompanhamento? Porque assim, eu vejo que muitas vezes tem todo um trabalho, né, voltando na jornada. Então o marketing fez a parte dele, conseguimos gerar, se tratando de um novo cliente, gerar aquele lead foi qualificado, o time comercial entrou lá e fez todo o trabalho, conseguiu fazer a conversão e depois o acompanhamento com esse cliente é importante? Totalmente importante. E eu ainda trago uma receita um pouco diferente do follow-up, que é o famoso FUP, né? Uhum. Né? O que é o follow-up? Né? Aí você, de fato, cadenciar, você contactar aquele cliente depois que você apresentou a proposta comercial, né? Eu gosto de trazer um termo bem antigo, que eu gosto de praticar, que é memorando de entendimento. O que é um memorando de entendimento? Essa eu busquei lá no fundo. Pô, essa daí eu nem conhecia, tá? Você acabou de ter uma agenda com o seu cliente. Nós estamos falando aqui numa venda B2B, né? Sim. Você teve o primeiro ponto com o seu cliente ali. Assim que você terminar de ter a reunião com o seu cliente, cara, você manda um e-mail ou você manda um WhatsApp para ele, definindo os próximos passos. Primeira coisa, prezado cliente, obrigado por ter me recebido na sua empresa. Hoje nós falamos disso. Deu para eu poder entender um pouco das suas necessidades, das suas dores. Né? Entendo dentro desse contexto que você me apresentou que eu tenho a solução ideal para o seu negócio. Gostaria de deixar um planejamento com você dos próximos passos. A nossa próxima visita aqui agora é para trazer um pouco mais de amplitude do nosso portfólio, se for o caso de um distribuidor. No meu caso, trazer uma arquitetura para poder demonstrar o sistema para você. Após essa parte de demonstração do sistema, vamos ali começar a fazer uma proposta a 4 mãos. Depois dessa proposta a 4 mãos, de fato, a gente vai para uma etapa de negociação. Você está de acordo com essas datas, com essas etapas? Você já deixa pré-definido. Então você está me dizendo que um alinhamento das expectativas é fundamental? Total, com a definição dos passos. E aí, quando você for fazer o follow-up,
você já está definido nesse follow-up. Por exemplo, é importante que você marcou um dia de voltar naquele cliente para fazer uma apresentação de um determinado produto do seu catálogo de uma indústria, por exemplo, que você vai fazer um lançamento. Você, distribuidor, acabou de fechar um negócio com a indústria e você tem um novo catálogo com ele. No dia que você tem essa reunião com ele, liga para ele, faz um follow. Fulano, tudo bem? Está confirmada a nossa agenda para as 16 horas? Como está a sua dinâmica aí? Pô, ô João, cara, às 16 horas agarrei aqui agora. Como que tá a sua rota? Você consegue passar aqui às 17 em vez de ser às 16? Você acabou de fazer um follow-up com ele. Você alinhou as expectativas e você vai para cima. Então eu gosto muito Ganhou tempo, porque ganhou você tempo. ia chegar lá, o cara não ia poder te atender, então você se organizou a sua agenda, Exatamente. você pôde dedicar um tempo a um outro cliente, ou seja, ganhou produtividade. A gente não pode confundir o follow-up, vou usar um termo aqui agora, com aquele vendedor que fica ali te ligando ao todo o tempo. É muito comum em operadora de telefonia. Eles ficam ali, que é o famoso telemarketing ali, ligando, cobrando, fazendo follow-up, aquela coisa toda. A ideia não é essa. A ideia é você que, de fato, faça um contato com esse cliente de forma a confirmar algo que você já acordou anteriormente numa reunião. Eu acho que esse que é um caminho interessante. E é importante no follow-up, nesse alinhamento, estar muito bem alinhado às expectativas, né? Fulano, disso que nós falamos faz sentido para você? Faz sentido. Dentro desse contexto, qual a sua expectativa? A sua tomada de decisão é dentro do mês? Entendeu? É importante para quê? Para que eu também consiga envolver as pessoas necessárias para que a gente consiga avançar para esse contrato dentro do mês. E aí, trazendo para dentro do seu contexto, por exemplo. É importante que, por exemplo, no seu caso, às vezes, é muito comum o seu cliente demandar uma compra baseado numa visita do seu vendedor. Agora, não seria muito mais interessante, por exemplo, você ter uma base histórica do que esse seu cliente consumiu o produto e serviço e você falar com ele assim, fulano, tudo bem? Eu vi que no mês de junho você consumiu muito esse produto. O que aconteceu que agora, nesse último mês, agora você não comprou? Pô, tô dando um exemplo, por exemplo. Sim. Aí você consegue fomentar, gerar venda. Não, porque de repente meu departamento de compras não se atentou a isso. Ou seja, você deixou de fazer uma venda porque simplesmente você não ofereceu aquele produto que ele já estava habituado a comprar. E nisso daí entra as ferramentas também, né? Total. Então, assim, se a empresa também não tiver ferramentas que proporcionem a ela um conhecimento do negócio, ele não vai chegar a essa informação e nunca. Ele não vai conseguir alinhar as expectativas com o cliente, né? Não vai conseguir entregar, que é o nosso próximo tópico, entregar valor para o cliente. Então, assim, você vê que toda essa jornada, ela vem seguindo assim, de forma construtiva, onde você vai construindo um relacionamento com o cliente, em cada etapa entregando valor, mas chega um momento que, de fato, você tem que mostrar o motivo pelo qual você está ali. Né? O que você quer, alinhamento das expectativas, o que você quer entregar e o que você espera daquele cliente. Total. Não é isso? E quando a gente já fala um pouco das ferramentas, né? Se a gente já pode entrar nesse tópico das ferramentas aqui agora, a gente acaba... Você percebeu que ao longo desse bate-papo nosso aqui, a gente trouxe muitas atribuições para um vendedor. E de fato o vendedor, ele é o principal ativo, né? Ele é o principal personagem nesse contexto comercial, né? Então o vendedor, ele tem que entender que quanto mais alta performance ele tem, né, não existe ferramenta que venha a substituí-lo, tá? A ideia não é essa. Essas ferramentas que nós vamos citar aqui agora é para ser um parceiro, né, para ajudar o vendedor. Por exemplo, hoje um representante, um vendedor externo, ele já faz uso de tecnologia. O próprio força de vendas. Sim. O força de vendas para ele já é uma ferramenta, já é uma tecnologia que ele pode consultar o estoque, que ele pode gerar o pedido. Qual que é o desafio? Aquele vendedor que não tem uma cabeça analítica ou de forma estratégica, ele vai simplesmente tirar pedido. Ele poderia trabalhar um mix de produto diverso dentro da plataforma do próprio força de vendas, mas ele não faz. Para ele é muito mais fácil ele chegar lá no cliente, né, que já está habituado a comprar aquele produto e serviço. Fulano, ei, posso mandar 10 caixas? Posso mandar 15 caixas? Mas será que de fato ele explorou um mix de produto? Não dá para fazer isso, né? Você acredita que o RCA, em toda a estrutura da empresa, mas a gente está falando do RCA, do vendedor, que tem foco no cliente, ele consegue ser analítico e ter foco no cliente. Esse cara consegue performar melhor? Consegue. Talvez a curto prazo, talvez ele vai perceber que às vezes ele demanda muito tempo, mas ele vai estar fazendo um processo de educação no cliente dele, que o cliente dele de fato vai começar a comprar com ele de forma automatizada daquilo que talvez ele não tinha expectativa, entendeu? E João, sendo muito transparente com você, hoje o vendedor, ele já tira pedido via WhatsApp, cara. Então assim, cara,
Você acha que não? Com certeza. Ele já tira. Quantos SKUs, por exemplo, você tem hoje no seu portfólio? 4 mil. 4 mil. Você acha que o cara consegue explorar 4 mil produtos ali num celular ou às vezes com a pastinha dele lá? E agora imagina se o RCA não for exclusivo da empresa. Ou seja, ele tem o seu catálogo, tem um catálogo de outra indústria, de outra empresa. Você acha que de fato ele vai conseguir trabalhar aquele mix? Ele não vai, cara. Então aí é onde que entra a tecnologia. Qual que é a ideia do representante, do vendedor? Ele levar conhecimento, levar oportunidade para o seu cliente. E de fato, através de uma ferramenta de força de vendas ou um e-commerce B2B, que é algo que a gente está trazendo novo aqui agora, né? Dar liberdade e dar autonomia para o seu cliente entrar numa plataforma online a qualquer momento e conseguir visualizar esses 4 mil produtos, categorizado por perfil do cliente dele. Por exemplo, se você tem ali uma padaria e você tem ali uma mercearia, né? Ou você atua, por exemplo, atende uma farmácia, por exemplo. Quando ele logar na sua plataforma, você vai pegar um mix de produto para aquele perfil de cliente. Então, em vez de você ter 4 mil produtos, para aquele perfil de cliente você vai reduzir ali para 300 produtos, né? Que faz sentido para a categoria daquele cliente. Então, quando você agrega uma ferramenta, no caso do e-commerce B2B, você está dando mais autonomia para o seu cliente, né? E ele está sendo um braço do seu representante lá dentro do cliente. Isso aí, eu vejo muito importante a atuação. A Multipel hoje é uma empresa omnichannel, né? Está em todos os canais de venda. Então a gente tem o vendedor porta a porta, a gente tem o telemarketing e a gente tem a venda através do nosso e-commerce. Então, assim, eu tenho clientes que sempre comprou com com o vendedor no atendimento presencial. E hoje ele alterna venda, a hora ele compra com o cliente, com o vendedor presencial, a hora ele compra pelo e-commerce. Né? Ou seja, foi uma facilidade que a empresa entregou para ele, né? E fortalece a importância da empresa estar em todos os canais de venda. Muito bem colocado, João. Como a gente está entrando agora um pouco nessa parte de ferramentas, você me permite trazer alguns dados? Sim. E a importância das empresas terem essa visão da digitalização, tá? Eu vou falar um pouquinho das ondas, das informações. Nós estamos hoje no ano de 2024, né? Praticamente aí 4 anos após a pandemia. Só para você ter noção de alguns dados. Antes da pandemia, o consumo do varejo no online representava apenas 5%. 100% das vendas online, 100% das vendas do varejo, apenas 5% eram realizadas de forma online. Após a pandemia, desse número foi para 11%, hoje está em 14%. Hoje, do consumo do varejo, 14% hoje é realizado de forma online. Tá? Lembra que nós falamos que o B2B é vendas de empresas para empresas? Mas quem compra para as empresas também são pessoas? Sim. Esse comprador, ele tem uma experiência de compra online para a vida dele pessoal. Ele já compra as coisas para os filhos dele de forma online. Então, será que esse cara, de fato, também, ele não quer ter uma experiência de compra no profissional? Uma compra online? Então, é importante que as empresas, né, elas tenham essa maturidade de ter mais um canal de vendas, né? Para vocês terem noção, hoje no Brasil, o e-commerce B2B ele representa 2,5% das vendas, né? 2,5% das vendas. E é um dos canais que tem mais crescido dentro da estrutura, né? Se eu pegar uma relação, o dado que eu tenho ali de pesquisa é de 2019 para 2019 a 2023. Por exemplo, nas empresas, a venda online, ela representava, sei lá, 1,6%, 1,7% das vendas, né? Hoje, em 2023, já representa em média 12% das vendas das empresas, entendeu? E tem outro canal de vendas que também está crescendo muito, em apoio ao e-commerce B2B, o televendas. O televendas também tem crescido muito. É importante você fazer um trabalho de televendas muito legal dentro da sua empresa. Então, não quero desmerecer a função do RCA no corpo a corpo, no relacionamento. E isso não vai deixar de existir, né? É importante, mas um e-commerce B2B, ele é uma extensão do que o representante ele pode fazer. Hoje nós temos clientes na nossa carteira que o e-commerce B2B já representa 35% a 40% do faturamento, entendeu? Vou te dar um pequeno exemplo aqui agora. Provavelmente você está envolvido a manhã inteira agora no podcast, você não teve tempo, né? Se você precisava comprar alguma coisa, você não parou para comprar, né? Provavelmente você vai sair daqui, vai para a empresa, liderar a equipe, aquela coisa toda. E se você precisar comprar alguma coisa, você vai comprar à noite. E você vai pegar o seu celular e aquilo que tiver disponível para você fazer a compra, você vai fazer a compra.
Agora imagina o seu cliente, um cliente de padaria, que na grande maioria, às vezes quem está na gestão da padaria é o próprio dono. O cara acordou cedo, o padeiro atrasou, que não sei o quê. Você acha que de fato ele vai ter tempo para receber um representante? Não vai. Cada vez menos tempo para isso. Cada vez menos tempo. O que ele vai fazer? Na hora que abaixar ali o fluxo dele de atendimento, ele vai entrar na plataforma, né? E ali, obviamente, ele vai avaliar o mix de produto para ele poder comprar e vender. Entendeu? Então, acho que esse que é a ideia do processo. É claro que o cliente por si só ele vai fazer isso? Lógico que não. Aí cabe a sua empresa a fazer um processo de educação. Lembra que nós falamos ali um pouco de fluxo de e-mail, fluxo de... Então, é importante você educar o seu cliente a usar essa ferramenta. Né? Então, acho que aí um pitch que nós demos aqui em relação ao e-commerce B2B, a importância do e-commerce B2B dentro do contexto. Então, um desafio agora é para você. Então, assim, na parte do vendedor presencial, nós falamos várias técnicas aqui, formas de gerar valor para o cliente. Como que a gente gera valor para o nosso cliente no digital? Você consegue dar um exemplo? Gerar valor para o nosso cliente no digital? Por exemplo, compras realizadas no online até as 16 horas do dia, entrega no outro dia até as 10 horas. É uma forma de você gerar valor. Compras realizadas no e-commerce, por exemplo, tá? Você tem um cupom de desconto. Você pode gerar um cupom de desconto para ele ter, ou um cashback, por exemplo, para ele conseguir ir agregando lá dentro da plataforma. Clube de vantagens. Clube de vantagens, entendeu? Você pode, por exemplo, aí no caso falando da empresa, né? Você pode usar o espaço do e-commerce B2B para que a indústria que você representa também coloque banner e de certa forma você se beneficie através desse banner que ela está lá dentro para você poder, porque parte do princípio que ela vai estar mais destacada lá dentro da solução. Então, esses são alguns pontos que eu acho que faz sentido para a sua pergunta aí. Então, entregar valor de forma a gerar benefícios para o cliente é importante, isso vai gerar valor. De parte institucional, fortalecer a marca, fazer que aquela marca tenha relevância para o cliente, brand, isso também é importante? Total. Apesar também que a ferramenta de um e-commerce B2B, além da experiência de compra, que é importante às vezes a gente... Zé Maria, peraí, então o seu e-commerce B2B é simplesmente um pedido digitalizado online? Não. Ali eu trago toda uma experiência de compra para ele. Por exemplo, você comprou um determinado produto, né? E esse produto, pessoas que compraram esse produto também compraram esse produto. Então você pode montar um anúncio casado. Ô fulano, você comprando esse produto, você consegue ter um grau de desconto nesse outro tipo de produto. Aí entra a inteligência do sistema. Total. Do software ajudando nessa identificação. Nessa identificação. E, obviamente, uma série de outras coisas que o cliente ele consegue visualizar. Quanto de crédito que ele ainda tem lá disponível, consegue consultar boleto, segunda via, enfim. Aí tem outros recursos lá que não está diretamente ligado à parte de vendas. Não, bacana. Então, assim, acho que ficou claro como a gente entregar valor para o nosso cliente em todos os canais de venda, né? Seja na presencial, seja no digital. Acho que deu para esclarecer bastante. Agora vamos falar de um assunto que está em alta, né? Que é a inteligência artificial. Né? E que para você eu acho que faz todo sentido, uma vez que você vende softwares. Né? Qual a importância hoje de uma empresa ter ferramentas de inteligência artificial hoje? Volto a dizer lá com a minha preocupação que eu tenho, né? Da gente, a gente não trazer muita tecnologia que não seja eficiente ou eficaz para o resultado final da empresa. A tecnologia ela tem que vir para somar e para agregar e dar o devido resultado. Sim, verdade. Hoje, dentro do contexto de inteligência artificial, analisando dentro do pilar da TOTS, a gente traz facilitadores para que o cliente ele consiga ter o máximo de automação e o máximo de dado, né? Para que ele consiga atingir o resultado dele, né? Então, assim, no caso da inteligência artificial, você pode, talvez ali, trazer uma automação para um processo que antes era feito por uma pessoa, né? E pegar essa pessoa e deixá-la mais estratégica para executar aquela determinada operação. Então, dentro desse contexto, a gente sempre olha para a inteligência artificial com o intuito de facilitar e gerar o resultado de forma mais rápida para aquele cliente, né? Obviamente, dentro do contexto de vendas, você pode ter uma série de situações de inteligência artificial. Por exemplo, né, clientes que geraram um pedido, clientes que geraram um pedido ou de repente ficaram muito tempo em uma determinada categoria de produtos e não incluíram aquele produto
dentro do carrinho de compras, por exemplo. Você pode ter uma inteligência artificial ali para tentar cadenciar um contato no WhatsApp, um e-mail para aquele fulano, tudo bem? Fez sentido para você esse produto? O que não te levou, por exemplo, a você a não comprar esse produto? Então, existem formas que você consegue sim aplicar a inteligência artificial dentro do contexto de vendas e dentro da plano de solução de e-commerce, né? Tá se falando muito agora de inteligência artificial regenerativa, né? Sim, que ela aprende com aquilo que você educa para ela, né? Sim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de implantar um processo de inteligência artificial dentro do meu processo de prospecção. Eu subi uma série de conteúdos para essa plataforma e ela me ajudou a montar um pitch baseado no conteúdo que eu eduquei para ela, para que o meu SDR, para que o meu pré-venda ligasse para o meu cliente e tivesse um pitch mais enriquecido, mais qualificado. Então esse foi um exemplo que eu dei. E aí ela foi... Obviamente, quanto mais informação eu fui dando para ela e ela foi recebendo de resposta, ela foi criando um contexto um pouco diferente daquele pitch de vendas. Então, essa é uma experiência na prática que eu tive que fez muito sentido. É bacana. Eu vejo muita gente falando assim sobre inteligência artificial. Fui em algumas palestras, mas de fato, assim, ninguém entrega o ouro, porque eu acho que, na verdade, todo mundo ainda está meio que descobrindo como usar essas ferramentas. Mas eu acho que a parte fundamental que você falou é automatizar processos, né? Você ganha produtividade, você ganha tempo. E eu tenho usado muito para planejamento. Então, assim, gerar ideias, gerar insights. Então, assim, eu acho que nós que somos vendedores, a parte de inteligência artificial, ela pode, assim, nos dar uma produtividade muito grande em relação a você ter ideias mesmo de como abordar, tópicos para você estar abordando com o cliente, tópicos de melhoria. Né? Não, assim, eu acho que é uma pauta que ela tem que estar aí dentro das principais pautas de estudo das pessoas. A gente voltou a dizer, né, do vendedor, do RCA de alta performance. Se não conhece, é importante conhecer, né? Hoje o que está mais difundido no mercado é o ChatGPT. Sim. Acho que é importante vocês terem a curiosidade de pesquisar. Entra lá, vai ter uma telinha de pesquisa igual do Google, faça uma pergunta para ele lá e veja a resposta, né? Você vai ver como é interessante. Por exemplo, às vezes quando eu vou escrever um e-mail, eu de fato me recorro algumas vezes lá a me ajudar a montar aquele e-mail. Sim. Eu uso essa ferramenta, né? Muito eficiente. Muito eficiente. Muito né? eficiente. Agora, você tem que saber diferenciar ali, né? O que é realmente algo muito visionário, muito futurista da realidade, né? Você vê o que a galera às vezes está usando aí. A inteligência artificial, às vezes, para criar um contexto fora da realidade que a gente está convivendo hoje. Né? Não faz muito sentido. Para mim, a inteligência artificial ela tem que vir para a prática, na prática ali. Tem que ajudar no dia a dia, isso não faz sentido. Não faz sentido. O nosso último tópico seria sobre como fazer melhor reuniões, né? Seja reunião de vendas ou de alinhamento entre empresa e empresa, na venda B2B. Então, assim, quais são as boas práticas que você pode compartilhar, tanto nas reuniões que você fez com outros clientes para poder vender e nas reuniões que você faz com o seu time? Tá. Eu acho que o melhor de reunião é você tentar não ter reunião. Porque as pessoas hoje elas estão ali inseridas dentro de reuniões e reuniões, reunião para definir reunião. Então a ideia é assim, que se de fato há necessidade de ter uma reunião, que ela de fato tenha uma pauta que de fato ela precisa ser resolvida naquela reunião. Então é importante que você tenha ali o contexto e ao término daquela reunião, qual foi a solução, né? O que foi dada de solução daquela reunião. Então a minha sugestão de fato, se tratando com o meu time de vendas, acho que é importante ali você ter reuniões, no meu caso, semanais, né? A gente tem reuniões semanais ali para fazer alinhamento de expectativa, fazer alinhamento de forecast, de pipeline. Acho que é importante a gente ter isso, né? Pegar as lições aprendidas do que já ocorreu na semana anterior, né? E reuniões mensais para apresentação de resultado e calibrar de fato o que a gente precisa fazer para aquele mês subsequente já, tá? Isso com o time. Com o cliente, aí eu acho que o mais importante é quando você define uma reunião com o seu cliente, é que seja muito bem alinhado. Qual que é o objetivo daquela reunião? É uma reunião de primeira visita? Então, cliente, a nossa primeira visita, a ideia nossa é que eu consiga ouvir um pouco das suas expectativas, o que você espera, eu enquanto fornecedor, né? Eu também vou trazer um pouco aqui sobre a visão geral do que a minha empresa ela fornece para você, e a ideia é que a gente saia daqui com um próximo passo muito bem definido em relação a essa reunião. Acho que essa que é
que é o principal objetivo para você ter uma reunião aí produtiva, né? Foi bacana demais. Foi o que a gente falou, né? Assim, e ficou mais claro, acho assim, se comunicar com clareza e ter alinhamento das expectativas. Né? Então, acho que fica o ponto-chave isso daí, tanto com o cliente quanto com a equipe. Né? Hoje, João, a gente está, principalmente pós-pandemia, a gente acabou acelerando algumas coisas, né? Hoje, particularmente no mundo de software, né, no meu processo comercial, a gente tem muita reunião online. Tá? Obviamente uma característica diferente, né, do conceito de um distribuidor no atacadista, mas a gente tem muita reunião online. E pensando nesse conceito de produtividade, se você deixar, você tem agendas de meia hora. E às vezes quando você termina a reunião, eu não acabei de dizer que a gente precisa definir os próximos passos, você precisa fazer as saídas daquela reunião. E se você já encaixa em outra reunião, às vezes você não consegue de fato dar andamento naquele acordo que você fez. Então, a minha sugestão... o devido acompanhamento que a gente falou na jornada de vendas, vamos colocar assim, né? Você vai emendando uma reunião na outra, então você às vezes não dá atenção àquilo dali, o próximo passo acaba se perdendo. Então a ideia é que seja muito bem alinhado, que você tenha esses espaçamentos de reunião para que você tenha de fato mais produtividade. Porque no fim, a concepção que a gente às vezes tem, que quanto mais reunião tem, mais produtivo você está tendo. É a leitura que eu faço diferente disso. Né? Eu quero ter menos reunião, eu quero tá mais produtivo ali na execução, qual que é a minha execução? Estar liderando o time e tá em reuniões produtivas com o cliente para de fato avançar para fechamento. Acho que esse que é o principal ponto aí, de fato, das reuniões. Pô, bacana. E quando você tem esse alinhamento claro, né, você não vai ficar gastando energia tendo reunião o tempo todo. Simplesmente vai para a parte de execução, né? Converter em vendas. Agora, João, é tudo muito bonito de se falar, né? A gente sabe que no dia, na prática, a gente acaba entrando aí na rotina, na correria, mas eu acho que é importante, momentos como esse que você está me proporcionando, a gente fazer uma autorreflexão, a gente às vezes parar, desacelerar, né? Eu particularmente tenho uma técnica, né? Eu gosto muito de, pelo menos na semana, 1 ou 2 vezes na semana, almoçar sozinho, que ali eu dou uma calibrada nas coisas, na cabeça. Então, assim, às vezes quando você está ali no tornado, na correria de vendas, meta, o vendedor ele tem que parar um pouco, o líder conseguir visualizar também que o vendedor está um pouco perdido, tira ele ali do meio do tornado, né? Faz ele respirar, dá um direcionamento para ele, que eu tenho certeza que ele vai voltar muito mais forte, muito mais potente ali com o processo. Bacana, e até te fazer essa pergunta assim, porque por trás de todo profissional tem um pessoal, né? Então assim, quais são as estratégias que você, José, usa para conseguir suportar mesmo, né? Todos os desafios do nosso dia a dia, que são tantos desafios, né? Eu acho que é importante o líder estar próximo, né? Do vendedor. O vendedor ele tem que estar focado na venda, né? Aí, o João, se você me permite, né, citar alguns pontos aqui, aí vai de cada um do perfil, né? Se às vezes o cara está com um problema de relacionamento em casa, se o cara às vezes está com um problema financeiro, é importante o líder ter esse conhecimento, né? Não que você talvez vai ajudar ele ali financeiramente, né? Mas você vai dar um direcionamento para ele, vai fazer um planejamento, vai ajudar ele a planejar de fato ali, para que de fato ele venha vencer esse desafio e ele volte de fato a concentrar ali no principal objetivo, que é a venda, né? Dentro do contexto ali. Então eu acho que a função do líder é muito mais do que de fato ali tá cobrando ali a venda, né? Eu acho que ele traz ali todo um trabalho que ele precisa fazer para que de fato o vendedor dele tenha uma performance de vendas muito grande. E eu posso falar isso com muita propriedade, né? Isso dentro da empresa que eu vivo há 16 anos, sempre tiver esse olhar lá dentro, né? Sempre teve um olhar para saber como que o Zé Maria tá. Será que o Zé Maria está passando por um desafio? Então sempre eu tive isso lá dentro e hoje eu passo para o meu time esse conceito, né? Adoro, por exemplo, viajar com eles. Aí dentro do carro a gente fala dos sonhos, das vontades, dos desejos e ali a gente consegue construir uma jornada junto. Bacana. Essa então, relação. Assim, a cultura organizacional da empresa, então, ela tem total impacto no desempenho do... Total. Com certeza. Você acredita que, por exemplo, nós acabamos de passar agora pelas Olimpíadas, né? Sim. Você acha que o pessoal do atletismo lá consegue desempenhar aquela performance se não tivesse 100% focado ali? Com certeza. Você acha que, por exemplo, vamos imaginar aqui agora o atleta lá que faz o salto em varas, ele de fato ele conseguiria ter a performance que ele tem sabendo que a vara dele teve um problema ou que ele teve um problema familiar?
é difícil, né? O que sumiu, né? Que nem aquela menina no Brasil, uns anos atrás, a vara dela sumiu, teve que ter toda uma estrutura psicológica ali. Para trabalhar. Pessoas por trás para poder... Exatamente. Aí volta aquele primeiro ponto que eu te falei lá no início, né? Que para mim, a teoria de 80-20, ela se resume em tudo. Cara, se o vendedor tiver motivado, 80% tiver motivado, com energia, cara, o resto vai ser consequência. Então, para ele estar motivado, ele tem que estar bem financeiramente, ele tem que estar bem na vida pessoal dele, né? De repente ele está com um problema lá de aluguel, ou o cara pediu o apartamento, pediu a casa dele lá, e o cara precisa resolver uma situação, entendeu? Então, você tem que estar, é importante você estar ali para poder orientar, direcionar ele, entendeu? Acho que isso é importante. Pô, bacana demais. Olha, nosso bate-papo foi sensacional, tá? Eu gostaria desde já de agradecer por você ter topado. A gente se conheceu, né, na apresentação do RD Station. Eu falei, pô, cara, eu gostei desse cara, bicho, chamaram o podcast. Realmente valeu a pena o convite. Foi um papo assim, gerou muitos insights. E fico feliz de você ter aceitado. Cara, use esse momento aí pra você deixar uma mensagem pra galera. Se quiser falar, fica à vontade aí. João, quero te agradecer. De fato, é uma primeira experiência nesse formato de conteúdo aqui, né? A gente faz muito webinar, faz muito evento, mas nesse formato de podcast é algo muito novo, foi muito enriquecedor para mim. É claro que nesse intervalo curto aqui não dá para passar uma série de informações, mas é o que eu sempre digo, né? Conhecimento não ocupa espaço. Sim, então, assim, busque conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, pessoal, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de ouvir. Então, cara, buscar conhecimento. Então, cara, ouve podcast. Você está indo para um cliente, você é representante, cara, pega lá o Spotify e busca um conteúdo que te agrada, cara. E você vai se aperfeiçoando, entendeu? Eu acho que qual que é o desafio, né, que eu falo? A gente entra no automático. O vendedor, esse é o problema do vendedor, cara. Ele entra no automático. E aí o que acontece? Ele usa o poder que ele tem de relacionamento para poder vender. E não é só simplesmente isso, né, cara? Não é simplesmente isso. Aí você vai entrar naquela máxima de tirar pedido. Cara, busque conhecimento, busque se aperfeiçoar. Eu acho que isso que é a trilha. E vendedor, eu acho que é a profissão do futuro. Eu acho. Já é a profissão do futuro. É a profissão, cara. A parte de vendas, assim, qualquer hoje curso, né? Você vê muito hoje na internet daí a galera falando, cara, vender. Então, assim, e quando vai para a empresa, é importante a gente até replicar isso daí. Porque não é só o time de vendas que vende, né? A meta não é só do time de vendas. A meta é da empresa toda. Né? Então, assim, quando as pessoas entendem esse conceito de vendas, eu acho que tudo flui melhor. Né? É isso aí. Então é isso, te agradecer, muito obrigado pela oportunidade e vamos juntos. Beleza, cara, muito obrigado, Zé, obrigado mesmo. Vamos junto. E vamos deixar a reflexão para vocês, gente. Então, assim, foram muitos insights valiosos que nós tivemos hoje aqui, né? Falamos sobre vendas, etapas de venda, funil de vendas, falamos sobre a importância da prospecção. Só que a reflexão que fica é a seguinte: será que você ter um produto de qualidade ou um serviço de qualidade é o suficiente para a sua empresa ter sucesso? Ou para você, como representante, ter sucesso? Ou você precisa de algo mais? Né? O relacionamento com o cliente é fundamental. Parcerias estratégicas, o cliente enxergar em você que realmente você é um parceiro, que leva para ele solução de problemas, insights valiosos. Então, muito mais do que ter produtos de qualidade, um serviço de qualidade, você tem que gerar confiança e gerar um relacionamento duradouro com o seu cliente. Fica essa dica aí. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. O nosso muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Multicast. Um abraço e até a próxima. 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 E até...